Eu tô, sei lá, de imprensa há mais de 40 anos, trabalhando em veículos importantes, graças a Deus. É o seguinte, eu tô achando que tá na hora do Diniz oxigenar esse time. Concordo contigo. O time quando, há 2 anos atrás, quando foi montado, tinha alguns jogadores já rodados, experientes. Estamos botando mais 2 anos para frente. Então, é do organismo. O físico, o preparo físico já começa a não corresponder. A idade pesa, eu falo por mim, a idade pesa, cara. É complicado. Então, ele tem a base, mas eu acho que está na hora de começar a oxigenar esse time para que o rendimento não caia. É a minha posição já há algum tempo. Eu concordo contigo, a gente ia até entrar nessa pauta mais na frente, que o Fluminense renovou o contrato do Felipe Andrade. Né? Desculpa, eu confesso para vocês que eu não vi o tempo de renovação dele, mas o Fluminense renovou o contrato dele. 2 anos, 2 anos de contrato? Acho que são 2 anos, até o final do ano que vem, eu acho. Então, esse jogador da base, o Felipe Andrade, uma grata surpresa, né? Já tinha sido uma grata surpresa ano passado jogando improvisado na lateral esquerda. O cara é zagueiro, ele faz várias funções. Onde ele entrou, ele foi bem. Ele foi não bem, fez um volante, jogo. de volante ele foi muito bem. Até de lateral direito, ele não foi lateral mal. Direito, eu verdade, acho que ele devia ter jogado no Fla-Flu, tá? Então, eu concordo contigo. Eu acho. Só que eu acho o seguinte, a gente tem uma categoria de base, que eu sempre falo aqui, mas Giovana, a gente tem uma categoria de base muito boa do Fluminense. Nem todo jogador da base é solução para os problemas da gente, mas a gente sabe que tem jogadores que já estão no elenco do Fluminense, que a gente sabe que se os caras tiverem um pouco mais de rodagem, eles vão dar frutos. O Isaac estava ganhando confiança no Campeonato Carioca, fez 2 gols, né? O garoto sumiu, você não vê mais o garoto subindo. O Felipe Andrade é o maior exemplo disso, dos moleques que subiram, é o que estava tendo mais destaque. Você não vê mais o cara jogando. Você não vê ele tendo oportunidade de entrar no segundo tempo. O moleque sumiu. A gente tá com eu acho que o setor mais carente que a gente tem hoje no elenco do Fluminense é justamente a zaga. Concordo. E a gente vai e empresta o Luan Freitas. Né? Mas se machuca, coisa e tal. Sim, mas o garoto poderia estar ali para compor o elenco. Né? Uma eventual perda de zagueiro. O discurso depois daquele do Chilique do Diniz, que eu também sou a favor do Diniz, eu acho que o Diniz é responsável direto pelas nossas conquistas. Sim. Ele é um cara, mas como todos nós erramos, e ninguém também, eu não sou dono da verdade. Mas depois do Chilique que ele deu, e tentando apaziguar, ele falou que, se eu não estou falando besteira, ele falou que aproveitava a base também, né? A gente não vê isso. Aí tá se contradizendo. Ele falou, mas não é o que acontece. Exatamente. Na minha falando, opinião. quer dizer, então é por aí, quer dizer, então tem potencial. Tem vários jogadores. O próprio, a gente voltar no tempo, você foi repórter há muito tempo, o próprio André. A gente estava perdendo o André para o time da Nordeste. Primeiro para o time do Nordeste. Ele iria para o CRB. Gente, isso é absurdo, E depois para o Botafogo. Estavam loucos para rifar o cara. E por causa de quem? Do Hudson. Essa política de só jogador veterano tem que ser mesclado com jogadores mais novos, que eu falo. A oxigenação é importantíssima. E o Fluminense não trabalha... Quem nós temos na base hoje? O Fluminense... Rapidinho. É o Martinelli, que teve altos e baixos, agora se firmou. Tem o André. O que mais? JK. Que é um cara que entra sempre, mas não é titular. Eu acho que... Só, né? Só, porque lembrando do atual elenco, o Pedro Rangel não tá mais no elenco. Não, digo como titular, como um cara, como o que entra sempre. Um suplente emergente. Desde o ano passado, me lembra. Só esses 3, cara. Só esses 3 mesmo. Não tem, quer dizer, e tem potencial. Nós temos uma posição, a gente brigou muito pela lateral esquerda, e ninguém, ou não tinha na base, nunca deram chance, improvisaram. Lateral direita, trouxeram o Guga, mas tinha alguns jogadores que poderiam talvez ser testados. Se vai dar certo, é outra história. Mas não foram nem testados. O próprio zaga, esse Felipe Andrade, ele mostrou dentro do campo, o Isaac mostrou, e tem mais jogadores que poderiam ser testados. Jogador de meio campo. Sabe, a gente tem o André, o Renato tem o Alexander também. O Alexander. Você estava puxando, eu senti que você estava pensando. Eu tava contando os jogadores de elenco. Que, lamentavelmente, no jogo contra o Cruzeiro, ele caiu sobre a perna dele, que ele não voltou o que era. Mas tem, olha só, em vez de contratar uma porrada de jogador com uma idade avançada, que nem todos vão contribuir, poderia dar chance para os caras. E falando de zaga, eu não sei se a gente vai chegar lá, acho que vai. A gente vai chegar lá. Mas já entrando nesse assunto... A novela do Não, gente, eu confesso que eu tenho certa preguiça. Eu já tô cansado Eu confesso que eu tô com uma certa preguiça, mas
vai ter que falar. É o Thiago Silva. Cara, não é que eu não ache que ele vai chegar aqui e vai... Já adiantando o assunto, depois a gente chega lá e te aprofunda. Mas olha só, em televisão e rádio é gostoso quando a gente fica à vontade. Vamos conversar. Um assunto, um tema, puxa o outro. Porque esse assunto vai surgir, mas é que a gente tá falando disso, de que a zaga é mais defasada e que tem que vir a galera com mais idade. Eu concordo, só que ele vai vir. Em algum ponto ele vai vir. Não, só te cortando um pouco, se ele não vier agora, esquece que ele não vem mais. Eu também acho. Concordo contigo. Eu acho que é agora ou nunca. E assim, por mais que eu acho que ele ainda tenha bola, porque ele é o Thiago Silva, é tipo o Marcelo, são caras que jogam muita bola. E se cuida também. Exato. Se cuida muito. Ele se cuida até, mas eu acho que ele tem Marcelo, mais... exatamente. Só que ao mesmo tempo a nossa zaga vai ser o quê? Vai ser ele e Felipe Melo? Não. Vai ser ele... Acho que os dois vão revezar na Vai zaga. ter que revezar. Mesmo assim, você ter ele ou o Felipe Melo ali, Thiago Silva tem que ter mais um cara. Eu também acho que não. Eu acho que ele vai ser titular absoluto. O Thiago Silva vem pra jogar a maioria dos jogos da temporada. Mas a quantidade de jogos que a gente tem no Brasil é diferente do futebol europeu, Não, né? tá tão diferente não. Tem muito campeonato e não tem tão diferente. Já foi isso, hoje não é mais. O problema é que eu fico pensando é que o Manuel jogou bem, voltou bem, graças a Deus. Eu ia falar dele. Pra mim, ele é o nosso novo Nino. Pra mim, a zaga, assim, com todo mundo aí, Thiago Silva e Manuel. Mas assim, me preocupa você olhar pra zaga e você não ter muita firmeza. Tipo, a gente tinha firmeza assim no Nino, sabe? Mas então, quando o Nino surgiu, a gente também não tinha. Isso é. Eu lembro assim, a gente tem que dar rodagem aos caras. Que o Manuel seja esse cara, porque o Marlon eu não... O Marlon pra mim ainda não convence assim. Ele tá arriscado nem ficar, que ele tem um físico também toda hora. Exatamente. O empréstimo dele até o meado do ano também. Eu acho que ele nem vai renovar e nem acho que tenha. O Marlon, ele jogou muito bem lá contra a LDU, lá em Quito. E quando o Diniz o chama, eu confesso que eu falei, não, pô, pelo amor de Deus e tal, e aqueles né? Eu também, acho que... Mas ele entrou mal na final da Libertadores, ele entrou mal. Eu tava próximo do campo, falei, meu Deus. Ele calou minha boca e aí, enfim, ele teve 1 ou 2 jogos, não lembro, antes de se lesionar novamente. E ele tava engatando bem. Eu falei, pô, será que agora vai? Será que era falta de ritmo? Porque às vezes acontece, né? O jogador chega aqui no meio do ano. Ele é um bom jogador, mas não passa disso. Às vezes a gente começa a endeusar demais, a valorizar. O cara não. O potencial dele é o jogador nota 7. Não pode, entendeu? Mas o Manuel, pra mim, é diferente, porque o Manuel a gente já viu o potencial dele. Não, e ele voltou bem. O próprio Lucas Claro, antes de sair, foi uma perda também. Exatamente. Então é por isso que eu, particularmente, eu digo por mim, obviamente, que eu tenho uma esperança muito grande que o Manuel vá se firmar como zagueiro titular esse ano e que ele vá jogar muito bem, passar a mesma segurança que o Nino passava. Tá todo mundo preocupado com a zaga? Eu não tô preocupado não, cara. Sério, Juro, não tô preocupado. Nós temos que ter uma boa proteção. Qualquer zaga se destaca, independente da qualidade individual, com uma boa proteção na entrada, assim, com o André, o Martinelli. Se você tiver uma proteção, você dá uma segurada. Uma coisa que me incomoda muito é a linha de marcação. Eu não sou um grande analista tático, mas tenho experiência de futebol de muitos anos. O Fluminense marca muito atrás. Isso me deixa extremamente preocupado, porque qualquer erro é fatal. Se você adianta um pouquinho de marcação, antes você tem espaço para se recuperar. E o Fluminense, a primeira linha de marcação fica na risca da grande área, pô. Então, e se você rouba a bola, você não tem para quem entregar. Porque a bola às vezes bate e volta, bate e volta. Eu acho que tem que adiantar um pouco mais essa marcação. E você protegendo essa zaga não vai fazer muito feio, não. Não vai fazer, na minha opinião, joga, se vier o Thiago Silva, acrescenta, tal, tudo isso. Mas não é minha preocupação. Sabe o que eu estou preocupado? O Ganso já está com idade. O Renato Augusto também já tem. Ainda não se adaptou ao time, ao estilo do Diniz, que ele entrou, ainda não se achou. Se a gente conseguisse achar um 10 com mobilidade, um 10 com capacidade, com o meio campo, com o Martinelli, o André, que não sei se o André vai sair também agora. O André vai sair. Mas, a gente ficaria com um time sensacional. E o que não jogasse na esquerda, seria mas eu acho que eu concordo com você, mas me preocupa também quem é esse cara que vai substituir o André. Sim. Porque isso é um problema. Martinelli, ele é bom. Eu gosto de Martinelli, mas eu acho que ele não faz o mesmo papel que o André faz. Não, é diferente. É diferente. E o Ganso e o Renato Augusto, pra mim, também é um problema. Mas assim, hoje em dia, quem é esse 10? Você não encontra também muitos caras que têm essa característica muito próxima, né? É difícil substituir eles dois, mas não tem também isso. Cara, isso é muito louco. Quando o Ganso sai, o time desmonta.
É muito louco. Mas tem muita gente que adora quando o Ganso sai. Quer dizer, a opinião é muito, né, muito diversificada.